Bem-vindo ao canal Inteligência Artificial é o futuro e o futuro é agora. A música sempre foi uma forma de expressão artística que se adapta e evolui com o tempo, e uma das maneiras mais fascinantes dessa evolução ocorrer é através dos remixes. Ao pegar uma faixa já existente e transformá-la, os produtores de remixagem conseguem criar novas versões que oferecem uma experiência refrescante para o público. Nos últimos anos, a inteligência artificial, IA, tem desempenhado um papel cada vez mais significativo nesse processo criativo, permitindo uma abordagem mais inovadora e revolucionária na remixagem de clássicos. A magia da remixagem, de onde vem a inspiração? A remixagem sempre foi um ponto de encontro entre a tradição e a inovação, onde músicas que já marcaram o imaginário coletivo são reimaginadas de formas inéditas. Quando um DJ ou produtor remixava uma faixa, ele poderia pegar elementos da música original, como batidas, vocais ou acordes, e reinterpretá-los. Essa prática ganhou grande popularidade nas décadas de 1980 e 1990, com a ascensão de gêneros como o hip-hop, dance e house. No entanto, a remixagem tradicional envolve a habilidade técnica e criativa de um ser humano, que deve ter um grande conhecimento de música, produção e, frequentemente, de softwares de áudio. Mas, com o advento da inteligência artificial, esse processo está se tornando mais automatizado, abrindo novas possibilidades criativas e desafiando os limites da remixagem. Como a IA está transformando a remixagem? A inteligência artificial, por meio de algoritmos de aprendizado de máquina e redes neurais, tem a capacidade de analisar músicas de forma granular, detectando padrões complexos que podem ser utilizados para criar remixes. Em vez de depender unicamente da habilidade do produtor, a IA pode fornecer novas alternativas ao original, aplicando alterações que muitas vezes são impensáveis com os métodos tradicionais. O processo é facilitado por softwares que usam IA para identificar diferentes elementos de uma música, como percussão, melodia, harmonia e vocais, e permitir que esses componentes sejam manipulados individualmente de forma mais precisa e criativa. A remixagem baseada em IA pode acontecer de várias maneiras. Separação de stem e elementos musicais. Algoritmos de IA podem isolar cada elemento de uma faixa original, seja o vocal, a bateria, os instrumentos ou os acordes, para que o produtor tenha total controle sobre as partes específicas da música. Essa separação automática de stems, os componentes individuais de uma música, permite que qualquer faixa possa ser remexida sem a necessidade de stems originais fornecidos pelo artista ou pela gravadora. Plataformas como o Splitter, desenvolvidas pela Deezer, conseguem separar rapidamente as faixas e isolar elementos sem perda significativa de qualidade, permitindo que o remixador tenha maior liberdade criativa. Reinterpretação de estilos e gêneros. Outra maneira interessante que a IA está sendo aplicada na remixagem é por meio da reinterpretação de estilos e gêneros musicais. Algoritmos avançados podem analisar e entender a estrutura musical de diferentes gêneros como jazz, rock, funk, eletrônica, etc. e aplicar essas influências em músicas de outros estilos. Por exemplo, um remix de uma balada pop pode ser transformado em uma faixa de house ou techno com o auxílio da IA, reestruturando a música de uma maneira completamente nova e inesperada. Isso gera remixes que parecem inesperados para o ouvinte, mas que, de alguma forma, mantêm a essência da música original, criando uma fusão de elementos tradicionais e modernos. Transformação automática de áudio. A IA também pode transformar automaticamente a tonalidade, o tempo ou até o ritmo de uma faixa sem perder a qualidade sonora. Algoritmos como o OpenAI Jukedeco e Ampere Music podem alterar o andamento de uma música ou reorganizar os acordes para criar uma versão alternativa que soa completamente diferente, mas ainda é reconhecível como a mesma música. Isso não só facilita a criação de remixes instantâneos, como também permite que os produtores experimentem diferentes arranjos sem a necessidade de começar do zero. A ética e a originalidade no processo criativo. Embora a IA tenha revolucionado a remixagem, ela também levanta questões éticas importantes.
O uso de inteligência artificial para modificar músicas de outros artistas pode gerar discussões sobre os direitos autorais e a autoria das criações. Quem é o verdadeiro criador do remix quando a IA é responsável por grande parte da transformação? Deve-se considerar que, mesmo que o processo seja parcialmente automatizado, a criatividade humana ainda é um componente crucial, principalmente na seleção dos elementos a serem alterados e na visão do remixador sobre como a música deve ser transformada. A originalidade também é um ponto de debate. A IA pode replicar e manipular elementos de uma música de maneira impressionante, mas pode ser questionado se essas novas versões têm o mesmo valor artístico que uma remixagem feita completamente por um ser humano. Em última análise, a verdadeira questão reside na interação entre a criatividade humana e as possibilidades ampliadas que a IA oferece, onde a tecnologia serve como uma ferramenta para expandir o potencial criativo sem substituir o toque humano. Exemplos de como a IA está reinventando clássicos. Remixes automáticos no Spotify. O Spotify, como muitas outras plataformas de streaming, começou a usar IA para criar playlists personalizadas para seus ouvintes. Algumas dessas playlists podem incluir remixes automáticos de faixas populares, com a música sendo alterada em tempo real, com base nos gostos individuais do usuário. Isso permite que o público se envolva com músicas conhecidas de uma maneira totalmente nova e única, transformando clássicos em algo fresco e excitante. Remix de The Beatles com IA. Um exemplo fascinante de remixagem de clássicos com IA aconteceu com o famoso álbum Abbey Road dos Beatles. Usando algoritmos de IA para separar as faixas originais, os produtores conseguiram criar novos remixes das músicas, alterando a instrumentação e até introduzindo novos efeitos sonoros. A IA foi capaz de preservar o caráter único das gravações originais, ao mesmo tempo em que trouxe um novo contexto sonoro para o trabalho. Conclusão: a remixagem de clássicos como nunca vimos antes. A inteligência artificial está transformando a remixagem de músicas clássicas em uma experiência mais criativa, acessível e diversificada. Ao permitir que os produtores manipulem os elementos de uma música de maneiras inéditas e sem as limitações tradicionais, a IA tem o poder de reinventar clássicos, dando-lhes uma nova vida e uma nova relevância para as gerações atuais. Enquanto surgem desafios sobre direitos autorais e a autoria da música, o impacto da IA na indústria da música é inegável, oferecendo novas formas de expressão e exploração artística. O futuro da remixagem será, sem dúvida, cada vez mais dependente da fusão entre a criatividade humana e a inteligência artificial, dando aos artistas e ouvintes novas maneiras de experimentar a música de maneiras antes inimagináveis. Curta, comente, compartilhe. Inscreva-se nesse novo som dia.